Graça e paz, meus irmãos, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Meu nome é Flávio Melo e o vídeo de hoje a gente vai falar acerca de uma dúvida que Tomé tinha. É o texto que fica no livro de João, capítulo 14 e o versículo 6. Essa resposta de Jesus, ela surge com uma dúvida de Tomé. E aí, como a gente sabe que a dúvida ela paira sempre na mente das pessoas, isso é normal, mas o mais importante do que a dúvida é tirar a dúvida, né? É solucionar esse problema na cabeça, porque viver com dúvida não é fácil, né? Então vamos lá. Capítulo 14, verso 6 de João. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que quando a gente vai analisar o texto, para primeiro a gente ter um melhor entendimento, a gente precisa analisar o que vem antes do texto, né? E aí, o que vem antes do texto é justamente a pergunta de Tomé, que ele diz assim: Disse-lhe Tomé, no verso 5: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Veja que Tomé tinha uma dúvida, conhecido aí como um incrédulo, né? Mas Jesus não deixou ele permanecer na dúvida, né? Era um homem que tinha curiosidade e Jesus saciava a sua curiosidade. E aí Jesus responde a ele: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente vê que a primeira coisa que a gente precisa avaliar nesse texto é o seguinte: quando Jesus diz Eu sou o caminho, então veja que ele usa a expressão eu sou. Se nós formos avaliar o eu sou ele tem uma ligação direta com o Antigo Testamento, quando Moisés ele perguntou a Deus, quando Deus apareceu a ele na sarça ardente, e aí ele perguntou a Deus: quando eu for lá que o povo me perguntar quem me enviou, o que eu direi? E aí Deus diz para ele: diga que o eu sou vos enviou a vós. Então, a palavra eu sou é um verbo, né? Do verbo ser, ela vem do verbo ser. É um verbo pessoal. Então, Jesus já se apresenta, Jesus já responde a ele que ele é o eu sou. A segunda coisa que Jesus apresenta para ele é que diante disso ele é o que? Ele também é o caminho. Né? Eu sou o caminho, que é o caminho o qual ele deve. Então, Jesus é o caminho. Jesus sendo o caminho, como ele se apresenta, primeiro ele se apresenta como primeiro ele se apresenta como eu sou, né? E agora ele se apresenta como o caminho. E depois ele se apresenta como a verdade. Então a gente vê que essa em João ele está sempre apresentando isso como sendo a verdade, como sendo o caminho, como sendo a luz. Então o Messias ele sempre traz essa ideia do ser, do verbo ser, né? Que nos arremete ao eu sou, né? Então eu sou o caminho qual se deve ser conduzido. Ele estava dizendo a Tomé: olha, Tomé, tu tem que me seguir. A verdade está comigo. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou o norte.
para onde, se tu estás perdido, estás pensando em tá sem direção, então eu te mostro a direção agora, né? Então Deus, Jesus, estava mostrando a Tomé que ele era o caminho correto o qual ele deveria seguir. E a verdade. Ele também se posiciona como a verdade, como o Logos de Deus, como a palavra, né? Então, João apresenta Jesus como sendo a verdade, o Logos. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Ninguém vem ao Pai. Então, depois que ele faz essas afirmações, né, essas 3 afirmações, caminho, verdade e vida, ele agora ele faz uma colocação muito contundente, porque ele se condiciona, ele se coloca na posição de Deus, como sendo Deus. Porque ele diz, ninguém vem ao Pai. Ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ele se coloca na mesma condição do Criador, de Deus, né? Então ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o único canal, ele é a única condição, ele é a única forma que se tem para chegar até o Pai. Então, essa é a condição que Cristo mostra a Tomé. Olha, Tomé, vocês creem em Abraão, vocês têm Abraão como pai, como referência, mas o único caminho, a única forma de se chegar até o Pai é por mim, é vindo pelo Filho, pela luz do mundo. Amém? Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um like, um joinha, se inscreve no canal e compartilha. Que Deus abençoe os irmãos, os amigos também. Em nome de Jesus. Até o próximo.